se meu olho revirar mais estudando esses assuntos, eu acho que eu vou ver meu lobo frontal. Porque eu tô só aqui, ó. Tô só a Gretchen. Mas adianta reclamar? Não adianta, né, amor? Tem que jogar de acordo com as regras do jogo. Agrotóxico. Gostei de agrotóxico. Não, mentira, gostei não. Mas, vamos lá. Foi aquilo que eu falei no vídeo da radiação. É muito importante a gente sempre estar entendendo os porquês. Os porquês. Porque os porquês é que faz com que a gente memorize de fato. Quando você vê o paciente com um sintoma e você entende por que exatamente ele tá com aquele sintoma, qual a fisiologia levou ele a ter aquele sintoma, é muito mais simples de entender os assuntos. E agrotóxico é isso. É você ver o agrotóxico, a classe do agrotóxico e lembrar qual parte da fisiologia humana que ele afeta. E aí, se você entende essa fisiologia, você vai lembrar dos sintomas, você vai entender o tratamento. É isso. E aí depois a gente vê EPI, descontaminação, enfim, mas vamos primeiro entender como cada uma dessas classes nos afetam diferentemente. O mais babadeiro são os organos fosforados. Amplamente utilizado na agricultura, é uma das maiores ameaças no Brasil. Muitos são proibidos, muitos são regulamentados. Também é usado como controle de vetores de doenças, como a dengue. Mas, vamos ao que interessa. Como é que ele age no corpo humano? Por que que ele faz mal? Os organos fosforatos, eles... Eles agem inibindo a enzima acetilcolinesterase. Essa enzima, ela é responsável por degradar a acetilcolina. Então, aí a gente começa, por quê? A gente precisa entender primeiro qual é o papel da acetilcolina. A acetilcolina, ela tem o papel de dar continuidade ao impulso nervoso. Ela faz a comunicação entre as células. O meu cérebro manda um comando para algum dos meus órgãos. E a acetilcolina que faz esse comunicado, é como se fosse uma ponte. Chega uma hora que meu neurônio não vai, aqui tá o órgão, o objetivo, e aí a acetilcolina faz essa ponte. Então ela é responsável pelo impulso nervoso, pelo amor de Deus, extremamente importante. Se eu tenho um agrotóxico que ele tá inibindo a degradação da acetilcolina, isso significa o quê? Chega um momento que é necessário que a acetilcolina seja degradada, porque senão eu vou ter uma superestimulação dos impulsos nervosos. Eu vou estar ali mandando mensagem para aquela célula, para aquele órgão, tipo assim, de forma exagerada, que não é a intenção do cérebro. E aí, é necessário que essa enzima, a acetilcolinesterase, entre em ação e degrade para dar uma segurada na onda, para segurar a onda da célula. E aí vem os organos fosforatos. O que é que eles fazem? Eles se ligam irreversivelmente a essa enzima. Significa que se ligou já era, meu amor. Ele se liga irreversivelmente a essa enzima. Isso faz com que o quê? A acetilcolina fique, ó, livre, leve e solta. Então, isso causa consequências no nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. E aí eu botei bingo! Síndrome colinérgica. Então, eu tenho uma hiperestimulação do meu sistema nervoso parasimpático. Causada por quê? Porque a minha acetilcolina está em excesso. Por quê? Porque eu não tenho a minha enzima acetilcolinesterase trabalhando. Viu como é você lembrar da fisiologia lá do P2? Tô parecendo a professora, né? Mandando lembrar do período anterior. Eu odeio quando faz isso, mas é necessário. Então, você entender a fisiologia, eu já começo a entender qual é o papel do parasimpático no meu corpo. Porque se eu tô tendo um excesso do parasimpático, eu vou ter determinados sintomas. Então, eu já vou associando. E aí, quais os sintomas de desintoxicação? Eu tenho os sintomas muscarínicos, que é a miose, contração da pupila, cialorreia, excesso de saliva, broncorreia, excesso de secreção nos brônquios, sudorese, náuseas, vômitos, diarreia, os sintomas nicotínicos,
fasciculações musculares, contrações involuntárias da face, fraqueza muscular, paralisia e os sintomas do sistema nervoso central. Dor de cabeça, tontura, confusão mental, agitação, convulsões, letargia e pode levar até ao coma. É importante que a gente divida esses sintomas porque a gente vai entender isso na hora do antídoto, tá? As complicações mais graves podem causar arritmia, pancreatite, depressão respiratória, podendo levar até a morte. E os efeitos crônicos disso são déficits cognitivos e parkinsonismo, que são sintomas semelhantes ao Parkinson. E aí, qual a conduta? O paciente chega com esses sintomas. Pela anamnese, pela história, eu consigo perceber que esse paciente está intoxicado. Geralmente, se é um trabalhador rural, estava ali pulverizando, eu vou imaginar no organofosforato, porque é o mais popular. E aí, o que eu faço com a conduta? Primeiro, não vamos esquecer dos 5 Ws, o ABCDE, né, da emergência. Mas, primeiro a gente vai remover imediatamente as roupas contaminadas. E eu vou lavar a pele e os olhos desse paciente com água corrente e soro por pelo menos 20 minutos. Lembrando que o profissional que for fazer isso também tem que estar com o EPI para não se contaminar. No caso de ingestão desse agrotóxico, eu posso usar o carvão ativado, que ele é mais eficiente nas primeiras horas. Eu posso fazer uma lavagem gástrica, mas eu vi que não é tão recomendada assim, que pode ter inalação, enfim. Mas o interessante no organofosforato são os antídotos específicos. A gente tem a atropina, que ela é um antagonista competitivo dos receptores da acetilcolina. Então, se eu tenho um excesso de acetilcolina trabalhando, eu vou colocar alguém que vai ocupar o lugar dessa acetilcolina e impedir que ela entre no receptor dela e faça o seu trabalho. Então, eu vou estar ali colocando tipo uma usurpadora no lugar dela e disse, olha, aqui você não vai entrar não, viu? Fica aí. Coloquei, ela não vai ficar entrando o tempo todo ali nos receptores e levando esse impulso nervoso de forma exagerada. Então, eu vou ter uma diminuição dos sintomas. A administração é intravenosa e ele age para os efeitos muscarínicos, por isso que eu dividi. Ó. Aí, nos efeitos muscarínicos, a gente tem esses aqui. Depois nós temos a pralidoxima, que ela se liga ao organofosforato que está na enzima. E aí ele liberta essa enzima desse organofosforato e aí a enzima consegue exercer o papel dela de degradação. Ele é bom para os efeitos nicotínicos e geralmente é administrado após a atropina. E esses são os organofosforatos. Aí nós temos também... Ai! Caramba, eu meti o cotovelo na mesa. Sim, os organoclorados. Os organoclorados, eles eram muito utilizados na década de 40. Atualmente, banido e restrito em diversos países. Foi proibido aqui no Brasil desde 1985. Então, o negócio é péssimo. Eles atuam como antagonistas do GABA. O GABA, ele é um neurotransmissor inibitório. Aí, temos que entender tudo direitinho, os porquês, pra gente fixar na nossa cabeça. Os GABAs, eles se ligam a receptores na membrana pós-sináptica, facilitando a entrada do cloreto dentro da célula. Com essa entrada do cloreto na célula, essa célula vai ficar mais positiva. Ela ficando mais positiva, eu vou evitar a despolarização dessa célula, porque é a despolarização que impulsiona a comunicação entre a célula. A célula precisa despolarizar para que o impulso nervoso seja levado. Então, o papel do GABA é impedir essa despolarização para impedir que essa célula fique muito nervosinha, fique muito excitada, fique muito trabalhosa, tá? E aí, a gente entende isso. Por que eu preciso saber disso? Porque, olha só, os organoclorados, eles se ligam aos receptores do GABA, bloqueando esses canais de cloro.
Então, vamos lá. Se eu impeço o GABA, tem aqui o receptor, bonitinho. O GABA entra, abre os canais de cloro, o cloro entra na célula e dá uma segurada na onda dela. Diz assim, célula, agora não, fica aí na tua, fica calma. Mas aí entram os organoclorados, que eles é que vão ocupar esse receptor ao invés do GABA. Ocupando esse receptor, ele não vai impedir os canais eles não vão abrir os canais de cloro. E aí esses canais de cloro não são abertos, o cloreto não entra, e aí a célula faz o quê? Despolariza. Ele impede esse calmante da célula, sabe? Ele impede, aí essa célula vai ter uma hiperestimulação, e nós vamos ter uma hiperestimulação do sistema nervoso. Sintomas: convulsões, tremores intensos, ataxia, parestesias, dificuldade respiratória por depressão do sistema nervoso central. Não tem um antídoto específico. A conduta é a descontaminação, como eu falei aqui em cima. Cadê, ó? Remover roupa, qualquer utensílio possa estar contaminado, lavagem, enfim. E tratamento de suporte. Então, eu vou ver quais os sintomas que esse paciente está tendo e eu vou tratar. As convulsões, o tremor, a parestesia, dificuldade respiratória, ataxia e afins. Esse é o organoclorado, ele mexe com o GABA. Aí vem os piretroides. Os piretroides são os que a gente, que não trabalha na agricultura, tem mais familiaridade assim, mais convívio, que são os Baygon, SBP. Eles são pouco tóxicos em humanos, graças a Deus. São os inseticidas domésticos. Eles agem nos canais de sódio, dos axônios dos neurônios. Eles impedem o fechamento adequado desses canais de sódio, o que resulta em uma entrada permanente e contínua de íons, o que causa a superexcitação repetitiva dos neurônios, levando a impulsos nervosos descontrolados. Foi o que eu percebi no geral, é que a maioria é isso. A maioria desses agrotóxicos, eles dão um jeito de fazer com que o sistema nervoso atue de forma exagerada. Não tem uma depressão, assim, não dá uma acalmada. É sempre exagerar, é sempre facilitar essa comunicação entre as células para você ficar tipo, sabe? Em humanos pode ocorrer via oral, aí você pode ter a irritação do sistema do gastrointestinal, cialorreia, dor na garganta, náuseas, vômitos. Na parte da pele você pode ter formigamento, coceira, ardência. Inalatório você pode ter problemas respiratórios. Enfim, a conduta é descontaminação, como sempre, suporte vital básico, de acordo ali com os diferentes sintomas. Pode também usar o carvão ativado, se for recente, pelo menos parece que é pelo menos 1 hora, e monitorar esse paciente durante 48 horas. Ok? E os herbicidas. Os herbicidas, eu não coloquei o mecanismo de ação, porque eu vi que tem vários tipos de mecanismos de ação. Diferentes tipos. Então, eu coloquei assim, no geral, o que é que ele faz com o corpo humano? É para controle de ervas daninhas, não tem um tratamento específico, então quando não tem assim um antídoto específico, a gente pensa em descontaminação e suporte básico ali dos sintomas que o paciente está tendo. Mas ele causa intensa produção de radicais livres, principalmente nos pulmões. Então isso pode causar náuseas, vômitos, queimação e a fibrose pulmonar. Esses foram as classes de herbicidas. Não posso esquecer do carbamato. Eu coloquei bem aqui, bem bonito, bem coisadinho, porque o carbamato, ele tem a mesma ação do organofosforato, só que ele é um antagonista reversível. Então, ele é mais fácil de ser, vamos dizer assim, descolado ali da enzima acetilcolinesterase. Então, ele tem os mesmos efeitos dos organofosforatos, só que a ação dele é mais rápida, esses efeitos são mais rápidos. Tá? Essa é a diferença que eu vi em relação a isso. E também tem pra gente avaliar direitinho os EPIs, eu coloquei essa imagem aqui, bem autoexplicativa. Achei bonitinha, gostei desse bonequinho. E também
eles pediram pra gente olhar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Eu vi que é um órgão do SUS, que ele fiscaliza e investiga acidentes de trabalho e de doenças decorrentes do trabalho. Então, ele tá ali para dar todo o suporte em relação, não só ao trabalhador agrícola, mas, enfim, em relação a todos os trabalhadores. Gente, pra mim, agrotóxicos é isso. Se tiver mais coisas, se eu esqueci alguma coisa, me avisem, por favor. Se tiver mais algum detalhe, me avisem. Que eu acredito que nesse fechamento aqui eu não fui, eu faltei. Então eu não tô, assim, memorizando se eu esqueci alguma coisa, se eu deixei alguma coisa passar. Mas enfim, é isso. Nossa, eu lembrei de metais pesados. Amanhã já é hoje, né? Ô, louca. Depois eu vou postando mais, mas a minha intenção é postar todos os assuntos referentes à tutoria. E se eu ainda estiver na vibe professora, eu faço também para farmaco. E é isso. Beijos.